Veja, eu não sei quais são os momentos difíceis que você de repente está atravessando, mas como a gente sempre diz para você, prefira passar por esse período da sua vida, porque é apenas um período. Prefira passar esse período da sua vida na presença de Deus do que no mundo lá fora. A palavra diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandado do rei, ou o mandamento do rei, em matar todas as crianças. Pela fé Moisés, sendo já grande, adulto, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Veja, então quando você está com Cristo Jesus, você tem certeza das promessas dele, mesmo que você sofra por um pouco de tempo, porque a palavra diz que é só um pouco de tempo. Depois que você sofre, passa pelo deserto, Deus ele te promove. Então Moisés era filho da filha de Faraó, vivia uma vida de status, de conforto, mas quando ele foi para o deserto e decidiu trabalhar para Deus, então começou as perseguições. Ele passou pela escassez, passou pelo deserto, viveu momentos difíceis, mas ele preferiu viver momentos difíceis do que continuar no Egito, ou seja, continuar no mundo lá fora. Porque se existe algo que nós temos que tomar muito cuidado, é no momento das provas, da adversidade, porque nós somos atraídos para o mundo lá fora. É impressionante como as pessoas, elas não conseguem permanecer na fé, acreditando na palavra, sofrendo aquele processo. E na maioria das vezes que a pessoa ela não consegue permanecer, é porque infelizmente ela ainda não tem o conhecimento de Deus. Aliás, quando você não conhece Deus, a insegurança, o medo tenta te abater. E hoje uma das coisas que mais destrói, principalmente pessoas que estão dentro da igreja, é medo. Ora, mas como sentir medo se você conhece a verdade? Como sentir medo se você conhece a palavra? Aliás, Jesus, ele já veio ao mundo e ele fez tudo aquilo que ele fez para nos dar segurança, porque tudo aquilo que falta em você escorre em Jesus. Tudo aquilo que você precisa, um dia Jesus ele já fez. Mesmo muitos atos de Jesus não sendo escritos aqui na Bíblia, porque é como o apóstolo Paulo disse, se fosse escrever todos os atos que Jesus praticou na Bíblia, não haveria biblioteca no mundo que comportasse os livros, de tantos livros que seriam. Então a Bíblia é uma coletânea de livros, aonde os autores eles procuraram exaltar Jesus com alguns milagres, só alguns milagres, mas se você prestar atenção naquilo que Jesus fez, você vai ver que Jesus ele fez algo impactante. Jesus fez coisas grandes. Aliás, Jesus não fez coisas grandes, Jesus ele fez coisas sobrenatural, porque coisas naturais sempre aconteceram na ciência, na medicina, não é? Na arquitetura, em tudo que é âmbito, mas coisas sobrenaturais só começaram a acontecer depois que Jesus chegou. Olha, veja o episódio mesmo de Moisés. Moisés, ele chega diante do Mar Vermelho e o que acontece? Ele estende o cajado e o Mar Vermelho se abre,
e o povo passa em meio ao mar vermelho em seco. Aí Jesus, ele já vem mostrar que todo o poder e toda a autoridade foi dada para ele, porque ele não precisou abrir o mar vermelho, ele não precisou abrir o rio Jordão. Ele vem e diz: eu sou o que sou, e ele anda sobre as águas. Você consegue compreender a dinâmica, o poder, a virtude que havia sobre Jesus? Jesus, ele veio nos trazer segurança. Um medo só existe quando nós não acreditamos na palavra. O medo é natural, mas nós não vivemos uma vida natural, nós vivemos o sobrenatural, nós vivemos o excelente. Então nós sentirmos medo é como nós sermos como todas as pessoas comuns do mundo lá fora. Mas nós não somos comum. A palavra diz que nós somos o povo eleito, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo que ele escolheu das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nosso comportamento tem que ser um comportamento diferente. Tem que ser o comportamento daquelas pessoas que verdadeiramente acreditam na palavra, confia na palavra. Nós não podemos vacilar, não podemos voltar atrás, porque nós estamos diante de um Deus que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Muitas das vezes as pessoas, elas perdem a fé, porque elas querem ver o milagre acontecer na metade do caminho. Veja, é como eu digo, Deus, ele não dá espole, e Ele também não termina a obra na metade do caminho. Se o milagre ainda não aconteceu, é porque ainda está na metade. Ele não vai te mostrar o que Ele faz na metade, Ele vai te mostrar somente quando chegar lá no final. Foi o que Ele fez com Gideão. Quem é que não conhece a história de Gideão? Gideão, um garoto pobre, com medo dos filisteus. A palavra diz que os seus pais, e os judeus, e os hebreus, eles colhiam o trigo, levavam para o lagar. Lagar era um lugar de amassar uvas, mas eles tinham tanto medo de levar o trigo para o moinho, onde tinha os bois que ficavam puxando aquela haste e aquela pedra, ia moendo o trigo. Eles tinham tanto medo de levar o trigo para esse lugar, que eles faziam o seguinte: eles colhiam o trigo durante a noite e eles levavam para o lagar, e lá no lagar eles batiam o trigo e eles moíam com pedras, com medo dos filisteus. E de repente o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: homem valente, o Senhor é contigo. Ele olha para aquele anjo e falou: caramba, se o Senhor é comigo, então por que eu estou sofrendo tudo isso? Por que eu estou sendo perseguido? Por que a minha família está vivendo um caos? Sabe por quê? Porque as pessoas, elas se esquecem que Deus é o Deus que cura, que Deus é o Deus que liberta, mas é o Deus que opera também nos momentos difíceis da nossa vida. Então, quando chegam os momentos difíceis, a primeira coisa que passa pela cabeça das pessoas é: Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus me largou, Deus me deixou a ver navios. E não é nada disso. O mesmo Deus que cura, que liberta, que transforma, que prospera, é o Deus que abençoa, e é o Deus que opera também no caos, na tempestade, no fogo, no fundo do poço, na fornalha, em todos os lugares. Então a primeira pergunta daquele homem foi: se o Senhor é comigo, por que nós estamos passando por tudo isso? E ele disse assim: olha, homem valente, o Senhor é contigo. A primeira coisa que você tem que tomar posse é não deixar Satanás trabalhar na sua mente ao ponto de tirar do seu coração que Deus é com você. Deus é com você, pronto, e acabou. Não importa o que digam, não importa o que pense, a gente não pode mais andar por sentimentos ou por prerrogativas humanas. Não, a fé é viver fora das prerrogativas. A fé é viver o sobrenatural. A fé é nós transportarmos a nossa mente para o sobrenatural, para o invisível. Fé é você não ver,
mas é você crer na palavra, é você crer na promessa. Então Gideão, ele faz todo aquele discurso, e mesmo assim o anjo dizendo para ele: eu sou contigo. Ele: não, mas eu sou o menor da família do meu pai, e a família do meu pai é a menor da tribo que nós vivemos. E o anjo falou: não tem problema, porque se você acha que Deus, ele depende da sua condição financeira, intelectual para te abençoar, você está redondamente enganado. Deus não depende de nada disso. A única coisa que Deus precisa de nós é que nós tenhamos fé, que nós acreditamos. E ele diz assim: olha, ajunte todos os homens que você puder ajuntar, porque amanhã o Senhor vai pelejar por vocês. É o Senhor que vai pelejar. E ele olhava assim, ele via que os filisteus eram como gafanhotos, que quando chegava na lavoura, levava tudo. Uma coisa é você ver com os seus olhos, e ele via o exército dos filisteus como gafanhotos. Mas como será que Deus, ele olha aquilo que é grande? Você já parou para pensar? Um homem sem Deus é um homem, mas um homem com Deus vale mais do que um exército. Guarde isso no seu coração. Então ele chama mais de 32 mil homens. 32 mil homens se prontificam. Mas no meio daqueles 32 homens, havia alguns que tinham medo. 22 mil homens tinham medo. Sabe o que é você estar numa batalha, numa guerra, e você perceber que 22 mil homens estão com medo? E foi isso que Deus fez. Ele olhou e falou: não, tem homens demais. Por quê? Porque tem um monte aí, tudo com medo. Fala para aqueles homens que estão com medo voltar. Foram 22 mil embora. E nessa noite eu quero dizer para você a mesma coisa. Se você tem medo, é porque você não crê na palavra. Porque a única maneira de nós termos medo é não acreditando naquilo que aquele que fez a promessa vai fazer nas nossas vidas. Olha, não tem como você conhecer Deus, você conhecer a personalidade de Deus, o caráter de Deus, e duvidar e achar que Ele não vai fazer na sua vida. Então 22 mil homens foram embora, e ele disse assim: olha, ainda há homens demais, tem muitos homens, muitos. Pegue esses homens que sobraram e leve até o ribeiro, e observe, aqueles homens que beberem água como cão, como cachorro, lambendo a água, você vai pedir para eles saírem. E eles foram para o ribeiro, e chegando no ribeiro, os homens estavam tão sedentos que eles pularam de boca no riacho e começaram a beber água como cão. Só sobraram 300 homens, mas homens valentes, homens que acreditavam em uma promessa. Ou seja, Deus falou que ia entregar os filisteus nas nossas mãos. Então nós acreditamos. Nós não vamos olhar para a geografia, não vamos olhar para a matemática, nós vamos olhar para aquilo que a palavra está dizendo. Porque quando Deus diz que faz, Ele faz. Quando Deus diz que vai dar, Ele vai dar. Quando Deus diz que vai curar, Ele vai curar. Quando Ele fala que Ele vai mudar, Ele vai mudar. Quando Ele fala que Ele está conosco, Ele está conosco. E a palavra diz que aqueles 300 homens, eles foram para o combate, foram para a guerra. Mas o interessante é que não foi os 300 homens que venceram a batalha, foi o próprio Deus. A única coisa que Deus queria é que eles fossem para a batalha, é que eles estivessem presentes ali naquele lugar,
é que eles não fugissem daquela guerra, porque se eles permanecessem, eles iam ver a vitória extraordinária, sobrenatural, que Deus ia fazer naquele dia. E é a mesma coisa comigo e com você. Deus, Ele só quer que nós venhamos permanecer em pé, de pé, em frente aos nossos agressores, em frente àqueles que se levantam contra nós. Deus, Ele só quer que nós venhamos ficar de pé, diante do problema, da adversidade, da doença, da crise. Porque se você conseguir permanecer em pé, você vai conseguir ver aquilo que Deus Ele tem para realizar na sua vida. O maior problema hoje dentro de uma igreja são pessoas que não conseguem permanecer. São crentes, pele fina, qualquer coisa tira eles da presença de Deus, leva eles para fora, leva eles para o mundo. É como eu estava dizendo domingo, eles encontram uma dificuldade tão grande quando estão passando por problemas em estar na igreja, mas essas mesmas pessoas, elas não têm dificuldade para ir para baile, ir para festa. Quantas pessoas que às vezes me bombardeiam: bispo, olha, tá ruim, tá assim, estou precisando de dinheiro, fulano está doente, Betano está doente, o meu namorado foi embora, o meu marido quer me deixar, minha esposa me deixou. Eles me bombardeiam, e eu digo para ele ou para ela: vem para a igreja. Ah, tá, eu vou sim. Ó, eu vou te esperar, hein? Domingo agora eu te espero, quarta-feira agora eu te espero. A pessoa não vem. Aí não demora muito, na outra semana eu vejo a pessoa postando em balneário, em churrasco, em restaurante, bebendo, em shows. Quer dizer, se elas aplicassem a mesma dinâmica, a mesma força que elas aplicam para ir para uma academia, para ir para uma festa, um baile, irem se divertir na casa de Deus, na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo, elas teriam muito mais probabilidades de serem abençoadas, porque aquele que promete, ele não falha. Aquele que promete, ele cumpre, porque ele é verdadeiro e ele é fiel. E é como eu disse, ele falou para Gideão: vai, que eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Só vai, só creia, só confie. E eles foram com 300 homens, e naquele dia foi Deus que pelejou. Você não vai vencer, torna a repetir, porque você é bonito, porque você é inteligente. Você não vai vencer pelas qualidades que você tem. Você vai vencer porque Jesus te ama. Você vai vencer porque Jesus te escolheu, meu. Você vai vencer porque Ele pode. E Ele pode tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Essa foi a situação também de José. Eu tenho falado desses personagens porque para mim foram personagens que sofreram muito. Não foi Potifar, não foi a cadeia que liberou bênçãos para José. Mesmo José preso, ninguém tinha poder e autoridade contra ele. Mesmo ele preso, mesmo ele no poço, ninguém tinha poder e autoridade contra ele. Ninguém. Sabe, os seus inimigos não têm poder contra você. Satanás não tem poder contra você. Não tem. Ele não pode contra você. Agindo Deus, quem impedirá? A palavra diz que 1/3 dos anjos caíram do céu. 1/3. Mas você não pode se esquecer que 2/3 dos anjos, eles continuam lá no céu. E Deus dá ordem aos seus anjos para que eles venham nos guardar, venham nos proteger. Então, para cada 1000 anjos,
que tentam te perturbar, tentam te destruir, tentam fazer você tropeçar. Milhões de anjos estão te guardando, estão te protegendo, estão te livrando do mal, estão te livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, estão impedindo que os seus pés venham tropeçar em alguma pedra, estão cuidando de você. Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos guia. Bispo, mas o senhor sempre falou dos anjos. Eu sempre falei que você não deve dar ouvidos à doutrina de anjos, contrário do que muitas igrejas fazem por aí. Não, um anjo me apareceu e me mandou fazer isso, um anjo apareceu e me deu uma doutrina. Hoje o que mais tem são igrejas que anjos aparecem e dão doutrinas para aquelas pessoas. Mas Deus, Ele continua usando os anjos para nos guardar. Ele continua. Ele usou os anjos para tirar Paulo da cadeia, usou os anjos para tirar Pedro da cadeia, e por diversas vezes os anjos foram usados como espíritos ministradores, os nossos conservos, para nos guardar, nos proteger. Então José, a vida dele estava na mão de Deus. Ninguém tinha controle, ninguém tinha domínio sobre José. Foi como Jesus falou para Pilatos. Pilatos falou para Jesus: olha, se eu quiser eu te solto, ou eu te prendo. Você não sabe que eu tenho poder para isso? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: olha, nenhum poder você teria se do alto não fosse dado. Você não poderia nada contra mim se o meu Pai não deixasse. Em outras palavras, ninguém tem poder sobre você. Ah, não, você não vai dar certo, você não vai para frente, vão te espraguejar, vão jogar macumba em você. Não vai adiantar nada, não vai pegar em você, porque você está guardado, blindado, protegido, amparado, seguro, embaixo do esconderijo do Altíssimo, embaixo da sombra do Onipotente. O sangue de Jesus tem poder para nos guardar. Então não é porque o seu amigo falou, a sua amiga falou, o seu pai, a sua mãe, as pessoas que estão ao seu redor falaram que você não vai dar certo, que você não vai dar certo. É como eu disse, nós não andamos mais segundo as perspectivas humanas, nós não andamos mais por vista, nós não andamos mais por sentimentos, nós andamos acreditando em uma promessa, em uma palavra. Se Deus fala que vai fazer, então Ele faz, porque Ele é Deus. O caso de Isaac também, eu estou dando algumas referências para você ver que Deus, Ele sempre vai cumprir aquilo que Ele diz que vai cumprir. No caso de José, Ele disse que José ia ser um governador. Aconteceu tantas coisas para que José não chegasse lá, mas nada conseguiu impedir José de se assentar na cadeira de governador. Chega uma seca impressionante na cidade que Isaac estava. Aí de repente todo mundo cisma de ir para o Nilo. Vamos para o Nilo, é o Nilo que é o nosso lugar, lá tem água, lá tem comida. Aí Isaac prepara a trouxa, a malinha dele, e diz assim: eu vou para o Nilo também. Aí Deus fala para ele: não, você não vai para o Nilo, você vai ficar aqui, ó. É aqui que eu vou te abençoar. E o que é acreditar em uma promessa? É permanecer onde Jesus pediu para você permanecer. Se Jesus está pedindo para você permanecer aqui, porque é aqui que você vai ser abençoado, então permaneça aqui. Fazendo sol, fazendo chuva, caindo canivete, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo afrontado, permaneça aqui. É aqui o seu lugar, é aqui que é seu lugar. Se você sente que o seu lugar é em outra igreja, então permaneça na outra igreja. Mas não fique pulando de galho em galho, não fique indo de igreja em igreja. Exorcista ambulante. Você sabe o que é um exorcista ambulante, né? É aquele pastor que diz assim: não, eu sou itinerário, eu sou pastor itinerário. Que pastor itinerário que não tem ovelha? Pastor tem que ter ovelha, pastor tem que ter igreja, pastor tem que ter endereço, porque senão ele vira um charlatão. Ele chega aqui, prega para vocês, toma todo o dinheiro do povo e vai embora, e vai para outra igreja. Eu conheço um monte de pastor assim.
que chega na igreja: olha, o Senhor está me revelando que, olha, você vai ter que dar uma oferta de 10 mil reais, de 5 mil reais. Olha, tem uma irmã aqui que vai me dar uma máquina de filmar. Gente, eu estou careca de ver esses pastores itinerantes, chega nas igrejas, dá profetada, revelamento, e as pessoas tudo, não vai atrás desses gurus. Ou você crê que é aqui que você vai ser abençoado e você não acredita? E se você não crê, eu não faço um pingo de questão que você fique no nosso meio. Se você não crê na nossa palavra, não crê na nossa pregação, não crê na nossa dinâmica, se você acredita que é o Espírito Santo e é a palavra que te liberta, então não fica olhando para a minha calça, para o meu sapato, para a minha maneira de vestir. Porque você acha que é o quê? É a roupa, o terno, a gravata que vai abençoar você? Não, é a palavra. É a palavra que vai te dar confiança, é a palavra que vai te dar segurança, é a palavra da verdade que vai te levantar. Então Deus, ele diz para Isaac: Isaac, fica Isaac, porque é aqui que você vai ser abençoado, fica. E Isaac ficou. Mas só que os filisteus, eles não ficaram felizes por Isaac ter ficado ali, porque Isaac, ele começou a trabalhar naquela terra seca, e ele começou a prosperar. Tudo aquilo que ele plantava nascia, e nascia de forma impactante, nascia 100 vezes mais aquilo que ele estava plantando. Aí o que os inimigos começaram a fazer? Começaram a entulhar os poços dele, e foram entulhando, mas havia uma promessa, ele acreditava naquela promessa. Os inimigos entulhavam, ele ia lá e abria. Os inimigos entulhavam, ele ia lá e abria. Entulhava, ele ia lá e abria. Porque quando você crê na palavra, você não desiste, você não volta atrás, você não esmorece, você não recua. Então os inimigos iam entupindo, ele abrindo, ele insistindo naquilo que Deus mandou ele fazer. Ele podia chegar e dizer: não, eu vou abrir um poço novo, porque aquele dali não vai dar certo. Olha, eu abri, entupiram. Não, ele ia entupindo, ele ia abrindo. Os inimigos iam entupindo, ele ia abrindo. E foi dessa forma, entupindo e abrindo poço, entupindo e abrindo poço, que Deus fez ele se tornar um dos homens mais poderoso da terra. A Bíblia diz que Isaac enriqueceu muitíssimo. Agora, o que fez Isaac enriquecer, o que tornou Isaac tão abençoado ao ponto de tomar posse daquelas terras, foi a confiança. Ele creu na palavra. Por isso que eu estou falando para você que acreditar na palavra é a coisa mais importante que existe nas nossas vidas. Acreditar na palavra não significa você saber o que Deus vai fazer. Acreditar na palavra é você somente ter a certeza que Ele vai fazer. Você não sabe o tamanho da porta, a cor da porta, você não sabe o nome do milagre, mas mesmo assim você crê que Ele vai fazer. É isso. Isso é ter fé. Isso é acreditar que você vai chegar até o fim. Deus, Ele só mostra que Ele é Deus no finalzinho. Para Gideão, Ele só mostrou que Ele era Deus quando os 300 homens estavam diante daquele exército que parecia ser gafanhotos. No finalzinho, gente, você vai perceber que você se estressou à toa. No finalzinho você vai perceber que você se preocupou à toa, porque Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, que Ele vai te surpreender. No finalzinho você vai ver que você vai sim se assentar no governo, no trono, como Davi se sentou, como José se sentou. No finalzinho você vai ver que você vai vencer todos os seus inimigos, vai vencer essa doença, que como logo no início da reunião estava dizendo, que existem pessoas que ficam tomando posse daquilo que não é delas. Essa doença não é sua,
Essa doença, Jesus já tomou posse dela. Essa doença já pertenceu a Jesus lá na cruz do Calvário. Então não é o meu câncer, não é o meu tumor, a minha diabetes, o meu colesterol, não é a minha dor de estômago, não é a minha infertilidade, não. Eu declaro nessa noite que você que se sente estéril, você que se sente infértil, eu declaro nessa noite que você que é louca, doida para ter um filho, em nome de Jesus, você vai abraçar esse filho nas tuas mãos. Você vai abraçar, você vai beijar, você vai ver que para Deus não há impossível. E se você crê, diga: eu tomo posse. Eu creio. Eu confio, Senhor. Confiança não é ver. Confiança também não há necessidade de concordância. Eu não concordo com isso que está acontecendo. Eu não concordo. Mas se você crê, permanece. Siga em frente. O Espírito Santo está agindo nas nossas vidas. Sabe, gente, nós estamos tendo a oportunidade de viver o novo, um avivamento. O Espírito Santo está preparando a igreja, está preparando cada um de nós. E Ele está nos mostrando que se nós permanecermos firmes, nós vamos ver a glória dEle nas nossas vidas. Amém?